Opa, gente. É, só dando continuidade, né, ao exercício que eu estava fazendo. Aqui a gente tem uma simulação, um simulador, né, online, é o Fastaude, tá? Eu utilizo para mostrar para vocês, né, como é que funciona o circuito CC, né, e alguns outros tipos de circuito simulando, né? Então, a questão aqui é muito simples, tá? É até bem simples, porque a gente vai aprendendo o que a gente precisa aprender, né? A gente tem uma fonte, né, de 16 volts, tá legal? Uma fonte de 16 volts e um resistor, né, de 5 ohms, um resistor de 5 ohms, um outro resistor de 12 ohms e um resistor de 4 ohms, né? E a gente precisa descobrir, né, a qual que é a corrente, né, que está passando aqui neste resistor aqui de 12 ohms. Tá legal? Então, é um exercício até que simples porque a gente está aprendendo, tá? Então, a corrente que está saindo desta fonte aqui, assumindo aqui o lado positivo e negativo, né, sai aqui do lado positivo, tá bom? Passa por este resistor aqui e quando chega neste nó, tá? Eu vou aplicar aqui a lei de Kirchhoff para tensões. Desculpem, lei de Kirchhoff para corrente, tá? Ela vai se dividir em uma corrente para este ramo, né? Uma corrente para este ramo aqui e outra corrente para este ramo aqui, tá? Assumindo que aqui eu tenho, né, uma tensão VR1, aqui VR2 e aqui VR3, e tendo em vista também, né, que a corrente que passa por aqui, que sai da fonte, eu irei chamar de I1, passa pelo resistor 2, eu vou chamar de 2, e aqui passa pelo resistor 3, eu vou chamar de I3, tá? A gente vai aprender, né, pela lei de Ohm, tá, que o VR1, a tensão que circula neste resistor R1, tá, vai ser a resistência R1 vezes a corrente que passa por ele, que é a própria corrente que sai da fonte, tá? Que eu chamei de I1, tá? O VR2, que é a tensão que circula aqui no resistor de 12 ohms, tá? Será, pela lei de Ohm também, R2 vezes a corrente 2. E o VR3 é igual ao R3 vezes a corrente que passa pelo circuito 3, tá? R3 vezes I3. Então, sabendo quais são as variáveis, né, que a gente tem no circuito, a gente consegue desenvolver e aprender todos os circuitos, tá? Todas as variáveis, encontrar todas as variáveis desse circuito. Então, como é que a gente pode resolver este tipo de situação, né? Vocês podem perceber que aqui, neste caso, estes dois resistores aqui, o de 12 ohms e o de 4 ohms, né, eles estão em paralelo. Então, né, a tensão VR2 é igual à tensão VR3, porque uma das regras, né, que a gente tem na resolução de circuitos é que resistores e componentes em paralelo possuem a mesma tensão. Então, vamos fazer uma simplificação desse circuito e encontrar aqui, tá? Aqui a fonte, e encontrar
o resistor em paralelo, que é o resistor R1, e aqui será a minha resistência equivalente desses dois resistores aqui que estão em paralelo, tá? Desses dois resistores que estão em paralelo. Então aqui, quando eu quero encontrar uma resistência equivalente de resistores em paralelo, né, eu vou dividir, né, multiplicar pela soma dos dois, tá? R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, tá? E aqui eu terei o meu R1, legal? Então, esse circuitinho aqui, tá? Se eu pegar ele aqui, eu vou substituir os valores, né? O R2 equivale a 12 vezes 4, que é o R3, dividido por 12 mais 4. Isso aqui será igual a 48 por 16. Então, eu vou chegar aqui a minha resistência equivalente desses dois resistores que estão em paralelo aqui, né, será igual a 3 ohms. Então, vocês conseguem perceber que agora, né, ficou mais fácil para a gente encontrar o circuito, né, encontrar as variáveis do circuito. Por quê? A gente tem apenas a corrente que sai da fonte circulando neste circuito, tá? Aqui o 1, ele passa por R1, passa por esse resistor aqui equivalente e retorna para a fonte, para a fonte de 16 volts, tá? Essa fonte aqui de 16 volts. Isso aqui é o circuito equivalente, retirando aqui esse sistema em paralelo. Só que eu sei que aqui, ó, vocês podem observar que esses dois resistores aqui, eu vou simplificar mais ainda, ó, estão em série, tá? Esses dois resistores aqui, eles estão em série. Então, para eu retirar, né, essa resistência equivalente do sistema em série, tá, e tornar esse circuito mais simples ainda, que positivo, negativo, né, e a outra resistência equivalente do circuito série, tá, que REC, tá, eu vou ter que somar, né, a gente soma R1 mais essa outra resistência aqui. R1 equivale a 5 ohms, tá? 5 ohms. E a resistência que nós calculamos, que é esta aqui, ó, o REC, tá? Vou chamar de REC paralelo, aqui, tá? REC paralelo, este aqui eu vou chamar de REC em série, tá? Ela é 5, tá? Que é do R1, mais o REC paralelo, que é 3 ohms. Ou seja, a resistência equivalente do circuito em série é igual a 8 ohms. Tá legal? Então, o circuito ele fica da seguinte forma: positivo, negativo, uma resistência em série com a fonte, tá? De 16 volts, e essa resistência de 8 ohms. Então, todos esses três circuitos aqui, esses três resistores, perdão, eu consigo substituir pelo resistor de 8 ohms. Se eu tirar esse resistor de 5 ohms, o de 12 e o de 4 do circuito e inserir um de 8 em série com a fonte, eu vou ter o mesmo resultado, questão de corrente, né, para o circuito. Então aqui sai uma corrente que é a mesma corrente I, tá, que sai da fonte, que eu chamei de I1. Para eu encontrar essa corrente 1, eu vou utilizar a lei de Ohm, né? A tensão total do sistema
é igual a corrente I1 vezes o REC do circuito em série. Ou seja, eu vou chamar de REC total também, pode ser isso também. Tá? Então, a tensão total é 16 volts, né? E 16 volts, tá? É igual a corrente que eu estou procurando, I1, vezes a resistência que é 8. A resistência está multiplicando a corrente, então ela vai passar dividindo para o outro lado. Então, I1 é igual a 16 dividido por 8, que é 2 amperes. Então, com este valor aqui, tá, de 2 amperes, eu já consigo resolver tudo no circuito, basicamente. Por quê? Quanto que será a tensão R1, né? A tensão R1 será 5 ohms, R vezes a corrente 1, vezes a corrente 1, que é 2 amperes. Então, isso aqui é igual a 10 volts. Ou seja, prestem atenção, quando esse meu circuito aqui, a tensão total gerada pela fonte é de 16 volts. Ou seja, eu não vou conseguir, né, neste circuito deste caso aqui, ter uma tensão maior que 16 volts. Então, se eu já tenho aqui, ó, 10 volts aqui, sendo entregue à resistência de 5 ohms, para eu chegar nos 16 ohms, 16 volts total, essa minha tensão de R2, ela obrigatoriamente tem que ser 6 volts, tá? Ou seja, esse meu VR2 aqui, ó, que me sobrou aqui 6 volts, eu vou substituir aqui na equação. 6 é igual à resistência R2, que é 12, vezes a corrente I2, que é o que eu quero descobrir. Ou seja, o meu I2 é igual a 6 dividido por 12. 6 dividido por 12 é 0,5. Só que a gente não trabalha com 0,5 ampere, né? É difícil a gente trabalhar em circuito CC com 0,5 ampere. A gente trata melhor com 500 miliampere, tá? Porque, ó, eu vou voltar para cá, tira um zero, tira a vírgula, põe um zero, mais um zero, 500 miliampere, tá? Bom, VR3, né? A tensão no resistor R3 também é bem simples. Por quê? A gente sabe que a tensão, né, em circuitos em paralelo, tá, é a mesma para todos. Ou seja, se eu tenho aqui uma resistência de 12 ohms em paralelo com uma resistência de 4 ohms, a tensão será a mesma para os dois, tá? Ou seja, VR3 será igual a 6 volts, será igual a resistência R3, que é 4, tá? Vezes a corrente I3 que eu quero descobrir. Ou seja, essa minha corrente I3 é igual a 6 dividido por 4, tá? 6 dividido por 4 será 1,5 ampere, tá? Ou seja, não é tão complicado assim esse tipo de resolução de circuitos.
tá? Uma outra forma também de descobrir essa corrente, tá, de 1,5 ampere, seria se a gente imaginasse que a corrente I1, né, trabalhando com a lei de Kirchhoff para a corrente, tá, ela vem aqui, ó, ela chega nesse nó aqui, né, chamado nó A, chega no nó e ela sai uma parte para o resistor R2 e a outra parte para o resistor R3, tá? Aqui, ó, I1, I2 e 3. Ou seja, toda corrente que entra no nó, falando matematicamente, toda corrente que entra em um nó é igual à corrente que sai deste nó. Ou seja, I1 é igual a I2 mais I3. Se você imaginar, né, que eu posso aplicar essas equações para a resolução de circuitos, é uma situação até agradável, né, de se trabalhar. Então, gente, é essa aqui a fórmula que a gente tem para trabalhar, né? Aqui eu trabalhei com vocês circuitos em paralelo, circuitos em série, né? Resistores em série, resistores em paralelo. Lembrando que resistores são componentes passivos, tá? E aplicamos aqui a lei de Kirchhoff das correntes, também para descobrir a corrente, né, necessária para se trabalhar nesse circuito. Bem, gente, então, aqui, né, só demonstrar, né, o que a gente calculou, tá? Nós temos aqui uma tensão, tá, de 16 volts, né? Tensão de 16 volts, onde ela entrega aqui no resistor de 5 ohms, tá? Ela entrega 10 volts, é dissipado aqui nesse resistor 10 volts. No resistor de 12 volts é dissipado uma tensão aqui de 6 volts. E no de 4, como ele está em paralelo com o de 12, tá? A tensão é a mesma. Agora, uma coisa que você tem que levar em consideração que o circuito, quando ele está em paralelo, tá? A corrente, ela se divide. Vocês podem observar aqui pela simulação. E ela entra 2 ampere, né? Vem 1,5 ampere para o resistor de 4 ohms e meio ampere para o resistor de 12 ohms. Tá legal? Então, 2 ampere é igual a 1,5 mais 0,5, tá? 2 é igual a 2, então isso aqui é uma proposição verdadeira, tá legal? Então, é essa aqui. Caso vocês queiram, né, fazer a simulação do circuito, então outros circuitos, tá? O nome do site aqui é o Fastad, Fastad, tá? Atrapalhei aqui. Fastad, tá? .com, tá legal? O diagrama de circuitos aqui, né, é desenhar, né? E tem vários tutoriais no YouTube como desenhar aqui no Fastad, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.